Ok, vamos criar agora o index.html. Então, eu já gosto de criar o arquivo HTML direto na pasta do cliente, usando a própria paleta de arquivos. Essa paleta de arquivos ela é similar ao Windows Explorer, então tem que tomar cuidado. Se você deletar alguma coisa daqui, você deleta do seu computador. Então, criando um arquivo aqui, você já cria diretamente na pasta do seu cliente. Então, eu costumo clicar uma vez só para selecionar a pasta raiz, aqui no alto, e clico com o botão direito na área branca da paleta Arquivos, e escolho lá no alto, Novo Arquivo, New File, e ele já mostra um arquivo .html, só que ele veio untitled, ou seja, um arquivo sem título. Eu vou colocar o nome de index, o .html já está lá, vou dar um Enter para fixar o nome desse arquivo, e o nome index é preciso colocar sempre no seu arquivo HTML da página principal. Ou seja, quando o internauta ele acessar o seu site, a primeira página que é aberta deve se chamar index.html. Então eu já crio o index e vou abri-lo com duplo clique ou Enter. Maravilha. Então aqui no Dreamweaver, vamos dar uma repassada aqui na interface. Eu tenho aqui em cima barra de menus, certo? Tem os modos de visualização, o qual eu uso o Classic, ou clássico. E aqui em cima está a minha paleta de inserção, paleta inserir, paleta insert. Como eu uso no modo clássico, ela ficou organizada aqui. Se a gente usa a interface num outro modo, essa paleta fica na lateral direita, usando no modo Designer, né, que é um dos modos novos de visualização. Olha só, ela fica aqui, ó, paleta Insert, paleta Inserir. E aí todos aqueles links ficam em pequenas abas, então acho que fica um pouco mais difícil. E eu venho utilizando o Dreamweaver desde as versões antigas, então eu fico no modo clássico para poder encontrar os elementos como eu utilizava antigamente. Então, aqui em cima eu tenho as abas do que eu preciso inserir. Eu utilizo mais a aba comum e a aba layout, common e layout. E o arquivo HTML ele fica aberto aqui embaixo, index.html, tem o X para fechar apenas esse arquivo. Outros arquivos ficarão abertos nesta barra cinza. Aqui embaixo temos uma paleta das mais importantes do programa também, que é a paleta de propriedades. Ela tem o modo de visualização HTML e o modo de visualização CSS. Eu costumo usar bem mais no modo HTML. Na paleta do arquivo aqui ainda, nós temos o modo de visualização nesses três botões do arquivo. Então, normalmente a gente está no modo Design. Então, o Dreamweaver ele é um programa com o conceito WYSIWYG. Vou escrever aqui para vocês verem. What you see is what you get. É assim que escreve. Ó. Vou colocar aqui, ó. What you see is what you get. O que você vê é o que você tem. Então, quando a gente faz um site aqui no modo design, o que eu já vejo na tela é como as pessoas vão ver na internet. Mas os outros modos, vou apagar esse texto aqui. E eu tenho o modo split, que é para dividir, ou seja, eu vejo o design na direita e o código na esquerda. Ou então eu trabalho só no modo de código. Né? Então eu tenho o código básico aqui do HTML, XHTML 1.0. Aqui o meu ainda está em Transitional, pode ser o Transitional, pode ser o Strict, certo? E esse é o padrão da w3.org, certo? Tem o título dele, e a gente pode modificar o título tanto no HTML diretamente, mexer aqui no código, ou mexer na interface do Dreamweaver. Isso aqui ainda faz parte da tela do documento. Então, se eu colocar aqui em cima, né, Performance Fitness, o nome da academia, e der um Enter, olha no código, ele já trocou a tag Title por Performance Fitness.
Basicamente aqui o HTML, ele funciona, é uma linguagem de marcação. E ele funciona com marcas no texto. As marcas são chamadas de tags, né? Etiquetas, né? Numa tradução livre aí do inglês. Então, eu tenho a tag de abertura, title, e a tag de fechamento continua sendo title, mas com uma barra antes da palavra, né? Essa parte fica no cabeçalho do HTML. E o site, ele é feito... Deixa eu apagar esse espaço vazio. O site, ele é feito dentro da tag body, entre a abertura e o fechamento da tag body. E o HTML ele foi aberto aqui em cima na linha 2 e fechado aqui embaixo. Tudo está dentro de HTML. É uma linguagem de marcação para que os navegadores, os browsers, leiam este código e mostrem um site na tela. Então, vou voltar aqui para o modo design, certo? E nós vamos começar a trabalhar também, além de HTML, nós temos que trabalhar com o CSS. Os CSS são regras para o HTML, vão modificar o HTML. E o CSS é responsável pelo estilo, pelo design, pelo visual do site. Então, cores, tamanhos, dimensões, a gente define com o CSS. E o HTML vai fazer a estrutura do site. Então, para começar o nosso index, eu preciso redefinir alguns elementos do HTML. Então, por exemplo, eu tenho um parágrafo aqui, ó, parágrafo 1. Vou dar um Enter, parágrafo 2. Perceba que quando a gente dá um Enter, fica um grande espaço entre esses dois parágrafos. É um funcionamento normal, um espaçamento normal de um arquivo HTML, né? Também podemos perceber que a gente tem um intervalo aqui na lateral esquerda desses parágrafos e no alto deles também. Então, eu vou fazer algumas primeiras regras de CSS para anular esses espaços. Existem até já códigos CSS prontos na internet, chamados CSS Reset, ou seja, para você redefinir o seu HTML com CSS. Né? Então, já tem uma coisa pronta, você copia, cola aqui, ele já faz. Eu prefiro fazer assim na mão, até para ensinando a criação de regras de CSS. Então, na paleta CSS Styles, né, eu utilizo ela no modo All, para poder ver todas, né, as regras, e ela é dividida em duas telas. Eu tenho aqui todas as regras, e aqui embaixo as propriedades que foram utilizadas nessas regras. Ainda não tenho estilos definidos, mas vou criar um agora. Então, para criar uma nova regra de CSS aqui, usando a interface do Dreamweaver, eu vou clicar em New CSS Rule, ou seja, uma nova regra de CSS. E eu tenho essa janela que mostra quais os seletores que eu posso escolher aqui para CSS. Então, vamos aprender agora o seletor tag, ou seja, o seletor tag, ele vai criar regras, nós podemos criar regras para redefinir um elemento de HTML, né? E ele será criado, eu vou escolher aqui, ó, se eu clicar nessa seta, vou escolher o nome do seletor. Tudo isso que nós estamos vendo nessa listagem aqui são tags de HTML. Então, eu vou escolher a tag de HTML body. Eu vou querer trocar, passar umas regras para redefinir body. Porque body está com esse espaçamento aqui, empurrando o texto. Então, eu vou redefinir esse espaçamento. A gente usa seletor tag, a gente precisa escolher um elemento de HTML para ser modificado. Então, basta digitar o nome ou escolher nessa lista exatamente o mesmo nome da tag de HTML. Então, no caso, uma tag principal aqui é a tag body, que é o corpo do HTML, onde nós vamos construir todo o nosso site. Então, eu vou fazer essa regra para anular os espaços que a gente tem no alto e na esquerda deste arquivo HTML. Na verdade, eu vou eliminar todos os espaços. Então, vou dar um OK. É aberta essa outra janela de definição de regras de CSS para a tag body. Então, eu tenho categorias aqui na esquerda, categoria type,
tipo, que se refere a texto. Tenho background para plano de fundo, block para bloco de texto, ele trata de texto. Box é a categoria caixa para a gente poder definir larguras e alturas. Então, pede um espaçamento interno e a margem, uma margem externa. Então, é justamente aqui que eu vou usar. Na categoria caixa, box, eu vou deixar o igual para tudo ligado e vou zerar aqui no top. Ele zera para topo, direita, base, esquerda. E vou zerar a margem também, para o body. Então, eu vou voltar aqui na categoria tipo. Eu vou escolher uma fonte padrão para todo o site. Vou colocar aqui Tahoma. E pronto. Escolhi a letra e zerei o padding, zerei o margin. Vou aplicar e vou dar um OK. Então, veja só como o texto dos parágrafos foi alterado. E eles agora estão colados na lateral esquerda e no topo do arquivo HTML. Mas ainda temos um intervalo entre os dois parágrafos, porque eles são da tag P de parágrafo. Então, clicando em um desses parágrafos, qualquer um deles, a gente consegue olhar aqui embaixo nessa trilha de migalhas, né, que os americanos chamam de breadcrumbs, né, a gente consegue ver a hierarquia do HTML. Então, eu tenho a tag P, que é filha de body. Então, o parágrafo dentro do corpo do HTML. Então, nós podemos perceber que esses parágrafos são parágrafos porque eles estão dentro, né, da tag P. Abriu P e fechou P. Então, eu vou fazer uma nova regra de CSS aqui, na paleta de estilo CSS, que também será um seletor tag para modificar a tag P. P minúsculo, não pode colocar de maneira diferente. Vou dar um OK. E vou aqui em Box, zerar o padding, zerar o margin. Apliquei e OK. Veja só como o espaço já foi reduzido, reiniciado. Então, toda vez que eu der um Enter aqui agora, eu não vou ter mais esse espaçamento sem controle. Se eu precisar de um espaçamento, eu defino a partir de uma regra de CSS. Então, eu vou deletar esse texto. E eu tenho meu arquivo HTML basicamente reiniciado. Então, com essas duas regras, body e P, seletor tag, eu modifiquei a aparência desses elementos HTML. Então, agora vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos começar a fazer o wireframe, a estrutura de divisórias do nosso site. Vamos lá.